eles são realmente a todos nós. Possamos tirar aqui o ensinamento, o aprendizado, o nosso pensamento, a nossa reflexão. E assim seja. Assim seja. Boa noite, irmãos. Sejam todos acolhidos nesta casa. Hoje a explanação é tirada do capítulo 13, versículo 7. Tudo que Deus faz, não compreendemos agora, mas entenderemos depois. As obras do Senhor, ela é perfeita. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente até reclama, entra em conflito consigo mesmo, perguntando, mas por que comigo? Por que tal situação aconteceu comigo? E aí depois, quando a gente consegue resolver, ou quando a gente lembra que temos fé e acreditamos que tudo tem uma solução, que para Deus não é impossível. Para quem entrega tudo nas mãos do Senhor, nada é impossível. Muitas das vezes nós esmorecemos, é normal do ser humano cair, levantar, mas jamais devemos esquecer que não estamos sozinhos. Jesus lava os pés dos discípulos. É bem conhecida, acredito, de vocês, meus irmãos. Então, estava próxima a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de ir embora deste mundo e voltar para o Pai. Ele tinha sempre amado aqueles no mundo que eram dele e mostrou a eles o seu amor até o limite. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já tinha convencido Judas Iscariotes e atrair Jesus. Judas era filho de Simão. O Pai tinha dado a Jesus poder sobre todas as coisas. Jesus sabia disso. Ele também sabia que tinha vindo de Deus e que ia voltar para Deus. Por isso, durante a ceia, Jesus se levantou, tirou a sua túnica e, pegando uma toalha, amarrou-a na sua cintura. Depois, derramando água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que tinha na sua cintura. Não era comum. Por quê? Porque era um serviço de escravo fazer isso. Mas Jesus, como bem sabemos, trouxe a renovação, a caridade, a pureza e a humildade acima de tudo, porque aquilo não ia mudar ele como ser. E era nesses pequenos atos que ele deixava, transparecer o quanto isso não mudava ele como ser, porque ele trazia o quê? Essa humildade. O que significava lavar os pés? Quando chegou a vez... Quando chegou a vez de Simão Pedro, ele disse a Jesus: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você agora não entende o que eu estou fazendo, mas vai entender mais tarde. Pedro disse: Não, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Jesus então respondeu: Se eu não lavar os seus pés, você não terá mais nada a ver comigo. Simão Pedro pediu: Senhor, então não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse: Aquele que toma banho só precisa lavar de novo os pés, pois todo o resto do corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia
quem era aquele que iria traí-lo. Foi por isso que ele disse: nem todos vocês estão limpos. Então, era nessas pequenas frases que muitas das vezes Jesus explicava por parábolas. Por quê? Porque as pessoas não estavam para aquela época preparados para receber de objetivo o que Jesus queria explicar pela simplicidade. Então, ele falava dessa maneira. Então, ele já até sabia quem o iria traí-lo. Acabando de lavar os pés deles, Jesus vestiu sua túnica, voltou para a mesa e perguntou a todos: vocês entenderam o que eu acabei de fazer a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, pois eu o sou. Se eu que sou senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu fiz isto para servir de exemplo a vocês. Assim como eu fiz a vocês, também façam uns aos outros. Digo a verdade a vocês. O servo não é superior ao seu senhor, assim como o mensageiro não é superior a quem o enviou. Se vocês entenderem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Então, o que ele quer dizer com essas simples palavras, esses gestos de amor? Que não podemos, porque estamos numa hierarquia ou superioridade, ou ter mais condições que o nosso irmão, nos acharmos superior. E a gente pensa assim: quando partirmos daqui, voltarmos à pátria espiritual, levaremos tudo isso que nós temos? Não, meus irmãos. Levaremos algumas qualidades, né, da alma, moralidade, ética, né? Mas a nossa riqueza não tem como, só de espírito. Não estou falando de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Porém, o que a Escritura disse tem que acontecer. O homem que comeu da minha comida se levantou contra mim. E eu estou dizendo isso a vocês agora, antes de acontecer, para que quando isto acontecer, acreditem que eu sou. Digo a verdade a vocês: aquele que recebe a quem eu enviar, também me recebe. Aquele que me recebe, também recebe a quem me enviou. E aí, Jesus, como ele já sabia quem o iria trair, depois de ter dito essas coisas, Jesus, bastante perturbado, e falou a todos: digo a verdade a vocês, um de vocês vai me trair. Os discípulos começaram a olhar um para os outros, sem saber de quem Jesus estava falando. Um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado sobre o peito de Jesus. Simão Pedro fez sinais para que ele perguntasse a Jesus de quem era que ele estava falando. O discípulo chegou um pouco mais perto de Jesus e perguntou: quem é? E Jesus respondeu: vou molhar um pedaço de pão no prato e vou dar para aquele que vai me trair. Jesus então molhou um pedaço de pão em seu prato e deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Assim que Judas pegou o pedaço de pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: faça depressa o que você pretende fazer. Jesus tinha essa condição mediúnica, né?
de ver coisas que muitas vezes a gente não vê. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isto a Judas. Como era Judas que guardava a caixa de dinheiro? Alguns dos discípulos pensaram que Jesus estava dizendo para ele ir comprar as coisas de que iriam precisar para a festa. Outros pensaram que Jesus tinha dito que fosse dar alguma coisa aos pobres. Judas aceitou o pão que Jesus lhe deu e saiu imediatamente. Era noite. Jesus fala da sua morte pela segunda vez. Depois de Judas ter saído, Jesus disse: agora o Filho do Homem será glorificado. E Deus será glorificado por meio dele. Se Deus é glorificado por intermédio dele, então Deus também glorificará o Filho do Homem nele mesmo. E Deus vai lhe dar essa glória muito em breve. Queridos filhos, eu não vou ficar com vocês por muito mais tempo. Vocês vão me procurar. Mas, como eu já disse aos líderes dos judeus, repito agora a vocês: vocês não poderão ir para onde eu vou. Eu lhes dou um novo mandamento: amem-se uns aos outros. Vocês devem se amar uns aos outros da mesma forma como eu amei a vocês. Nisto, todas as pessoas saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então aqui, o que ele estava querendo anunciar? O seu desencarne. E ele já vinha, ele enxergava tudo a longa distância. Mas às vezes a gente também, acontece conosco isso, de a gente ter aquele lado sensitivo, de se dar conta quem são nossos amigos, de verdade? Porque às vezes a gente só conta numa mão quem são aqueles que querem o nosso bem, né? Mas a gente sabe que o que Jesus veio nos pregar, que temos que amar uns aos outros, não quer dizer que a gente esteja rodeado de todas as pessoas, mas a gente vai identificando realmente aqueles que querem o nosso bem. Mas nem por isso, meus irmãos, a gente tem que mudar, porque muitas vezes nessa caminhada da vida, a gente vai tropeçar, vai achar que muitos são nossos amigos, e às vezes nós temos 2 ou 3 amigos verdadeiros que querem o nosso bem, que estão ali para nos dar sempre um incentivo, uma palavra de conforto, siga em frente, não desanime, mas nem todos. E nem por isso a gente pode mudar o nosso pensamento. Temos que seguir em frente. A espiritualidade sempre está conosco. E sabemos no momento que nós também temos que nos ligarmos profundamente a esse lado espiritual, através da oração, através do pensamento positivo, e não desanimar, porque se hoje está ruim, amanhã pode ficar melhor. Temos que ser persistentes. Jesus diz que Pedro vai negá-lo. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde é que vai, Senhor? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou? Você não pode me seguir agora. Mais tarde, porém, você me seguirá. Pedro disse a Jesus: por que não posso segui-lo agora, Senhor? Estou pronto até morrer pelo Senhor. Jesus respondeu: está mesmo? Você daria realmente sua vida por mim? Digo-lhe a verdade, antes que o galo cante, por 3 vezes você dirá que não me conhece. O que era esse lavar os pés, meus irmãos?
Era um costume praticado no primeiro século, devido a que as pessoas usavam sandálias, que deixavam expostos os pés para andar por caminhos com muito pó. Geralmente era um servo quem lavava os pés das pessoas, pois era considerado uma tarefa não muito digna. O que fica para nós? O que Jesus nos trouxe que nós devemos levar conosco? O amor, né? Amar o nosso próximo, independente da situação. Por que é tão difícil? Porque ainda estamos no caminho, trilhando. Ainda somos imperfeitos, precisamos ainda seguir o Evangelho de Cristo, fazer uma reforma íntima, nos conhecermos. Essa que é a verdade. Para podermos nos melhorarmos a cada dia. Não é uma tarefa fácil, porque exige muito de nós, principalmente de sermos humildes, reconhecermos as nossas falhas. O momento que nós reconhecemos aonde precisamos mudar, aonde precisamos nos melhorar, conseguimos seguir em frente num caminho melhor. Num caminho de propósito, onde o Evangelho de Jesus nos traz o quê? Um acalento para o nosso espírito, acalmando os nossos corações, para que nós possamos, de que maneira, amar o nosso próximo? Perdoando as falhas, porque muitas vezes, pelo caminho, meus irmãos, a gente vai nos depararmos com alguns conflitos, com algumas decepções, e vamos nos dar conta que, às vezes, aquela pessoa também não está passando por um momento fácil. Perdoa, não julga, porque geralmente a gente julga, né? Por que fez isso para mim? Por que, né? Poderia ter me sido mais franca. Mas nem sempre, pessoal, as pessoas vão agir de boa fé. Mas a gente, como já está num outro caminho, mais espiritualizado, devemos o quê? Perdoar. E seguir o caminho em frente. Porque não devemos julgar. Porque cada um, a gente não sabe o que cada um passa. Às vezes o silêncio é uma prática muito sincera. Deixa passar, não discuta. Não saia da tua, né, zona de conforto ou da tua frequência positiva, porque muitas das vezes nós somos testados para ver se nós temos fé, para ver se nós temos ali no caminho. A todo tempo nós somos testados. A espiritualidade está tanto o lado bom como o lado negativo. E como que nós atraímos a proteção divina para não cair em ciladas? Parece ser fácil, né? Mas não é. Mas eu digo para vocês, quando nós estamos orando, fazendo o Evangelho do Cristo, podemos cair, gente. Isso é normal. Vai acontecer conosco? Vai acontecer. Nós somos testados para ver se a nossa fé realmente é verdadeira ou ela é vacilante. E é aí que nós temos que não esmorecer, orar. Mas uma oração do coração. O Pai Nosso é uma oração especial. Mas quando a gente ora verdadeiramente, porque todo mundo tem dificuldade, alguma coisa que está passando, um conflito interno, uma condição de doença na família, um amigo, a mãe de uma amiga. E nem por isso, e às vezes, vem até nós, por que será, né? As pessoas às vezes vêm até mim,
Espírito tinha algo a dizer para fortalecer aquele irmão, aquele amigo. Muito obrigada, irmãos. Por hoje seria isso. Que Deus e Jesus nos confortem e que nós possamos voltar para os nossos lares acalentados pelo amor de Cristo. Que assim seja. Gratidão pela presença de cada irmão que por aqui passou nesta noite. Tenha bom retorno a seus lares, muita paz, muita luz, tranquilidade. Que cada um tenha um amanhecer maravilhoso e possa amanhecer fortalecido